Pessoal, gente, eu vou começar o vídeo mostrando o trem. Tchau, mãe. Para depois eu falar por que o Estado de Israel cometeu o seu mais brutal erro até agora. Então, o trem tá terminando, né? De fazer a curva. É difícil assim, eu pegar o trem passando aqui na porta da casa da minha mãe. Normalmente eu pego ele passando na porta de casa. Mas hoje foi diferente. Deixa eu explicar um negocinho aqui para vocês bem rápido. No dia 3 de janeiro de 2010, sob a liderança do presidente Donald Trump e o aconselhamento da entidade sionista, inclusive do atual, né? O Netanyahu, os Estados Unidos assassinaram no aeroporto de Bagdá o general Qassem Soleimani, um herói do ponto de vista iraniano, dos palestinos e dos libaneses. Ele era o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana e foi a pessoa que fez o contato entre o Irã e a Rússia como forma de resolver a questão na Síria. Os Estados Unidos já tinham criado o exército árabe sírio, né, que era tudo menos sírio, não tinha nenhum sírio lá. Era uma organização patrocinada, financiada, organizada, liderada, comandada pela CIA. E esse exército árabe sírio, cujo sírio era um enfeite tão grande quanto o Federal Express Federal, estava destruindo a Síria, para derrubar o Assad, né? E implantar a democracia. O roteiro de sempre que os Estados Unidos seguem. Então, uma aliança entre esse exército árabe sírio e o Estado Islâmico, o Daesh, que também foi criado pela CIA, e na época patrocinada pela Arábia Saudita, que era um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos nessa época, eram outros tempos geopolíticos, estava para derrotar o Assad. E aí o Qassem Soleimani foi à Rússia, pessoalmente. Ele foi à Rússia, um homem que, né, não saía. Porque ele era perseguido, os Estados Unidos, os israelenses eram loucos para colocar a mão nele. Mas ele foi, deu um jeito de ir pessoalmente em Moscou e conseguiu conversar com o Vladimir Vladimirovich. Falou: cara, se você não ajudar o Assad, os Estados Unidos e o Daesh vão vencer. Você já perdeu a base que você tinha no Mediterrâneo na Líbia, porque não ajudou o Gaddafi. Deixa eu falar um pouco sobre o Gaddafi. A maioria das pessoas sabe neste momento que Barack Obama, Hillary Clinton e a NATO derrubaram o governo de Muammar Gaddafi na Líbia, mergulhando o país no caos total. Mas você sabia que pode realmente ler a teoria de Gaddafi sobre como ele queria desenvolver seu país no chamado Livro Verde? E quando o fizer, compreenderá por que é que os Ediware queriam derrubar este homem. E não é porque ele era um ditador horrendo que estava assassinando seu próprio povo e comendo seus cachorrinhos. Na verdade, Gaddafi passa grande parte deste livro expondo como será a democracia do país e explicando que o poder precisa vir de baixo para cima e não de cima para baixo. A verdadeira razão pela qual os EUA queriam derrubar Gaddafi foi por causa do que ele expõe no capítulo 2 deste livro, a solução para o problema econômico, o socialismo. Veja, o que Gaddafi fez foi proibir as empresas multinacionais de extrair os recursos da Líbia e, em vez disso, investiu esses recursos no desenvolvimento da Líbia. Ele criou toneladas de empregos e programas sociais para os trabalhadores, o que fez da Líbia um dos países mais prósperos de toda a África. Ele também planeou criar um banco de desenvolvimento para a África, para que estes países não dependessem mais do FMI e do Banco Mundial, dominados pelo Ocidente. Isto teria enfraquecido enormemente o poder do Sertinaua e a liberdade das corporações multinacionais para explorar os recursos de África e por isso os EUA tiveram de retirar Gaddafi. Quero dizer, eles não eram obrigados a fazê-lo, mas tinham de o fazer se quisessem continuar a roubar a África. E agora a Líbia foi transformada de um dos países mais ricos de África num país onde os escravos são negociados abertamente. Estão num estado perpétuo de guerra civil, onde os senhores da guerra lutam no vácuo de poder que a NATO criou.
mas pelo menos os africanos não têm um banco de desenvolvimento que os possa ajudar a construir infraestruturas. Sim, isso teria sido trágico para os banqueiros ocidentais. E agora, se você não fizer nada, você também vai perder a outra base, a última que te resta no Mediterrâneo, que é da Síria. Você vai deixar o Oriente Médio inteiro na mão dos Estados Unidos. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque a Síria não tem apoio nenhum. Você não precisa se envolver. Coloca um submarino, deixa claro que ele existe, e coloca as forças aeroespaciais para trabalhar. Você vai ter problema com os americanos mais tarde. Usa como campo de treinamento. E o Putin ouviu Soleimani. Soleimani era um homem de reputação ilibada, honestidade inquestionável, honestidade de propósito, honestidade de princípio, honestidade de ação. A definição do homem honesto. Certo? A definição do homem honesto. Então, Soleimani conversou com Vladimir Vladimirovich, que recuperou a base de Rimeini, ainda fez outra na Síria, e a partir da ação das forças aeroespaciais, e do general que nós não vamos citar o nome, mas que caiu em desgraça, mais ou menos no meio desse ano, né? Caso um envolvimento com um certo líder de grupo de música clássica. Mas a Rússia testou novos equipamentos, novas armas, novas munições, novas ferramentas, novas táticas. E com um efetivo de 200 pessoas, expulsou o Daesh de 70% do território sírio, salvando o Assad. Israel e os Estados Unidos nunca perdoaram Soleimani e o assassinaram na data de 3 de janeiro de 2020. Desde então, a cada 3 de janeiro, 3 de janeiro de 2021, 3 de janeiro de 2022, e nesse último 3 de janeiro, o Irã manda uma lembrança pelo aniversário. Na última, o Estado de Israel usava o consulado dos Estados Unidos no Iraque, numa cidade de Kurdistão iraquiano, Irkut, como base. O Irã usou esse falso consulado, que na verdade era onde a inteligência israelense se reunia e articulava no Iraque, como alvo. Os óbitos variam de 100 a 150 entre espiões israelenses e oficiais dos Estados Unidos. Mas todo ano eles fazem isso. De 100 a 300 israelenses e americanos são desvividos. Todo ano, dia 3 de janeiro. Pode esperar. Nós estamos quase em janeiro, né? Nós estamos no dia 25 de dezembro. Então, daqui menos de 10 dias. A mídia normalmente leva algum tempo para divulgar, mas vocês podem ter certeza. Daqui vamos ver 9 dias. Daqui 9 dias. A República Islâmica vai, como é que eu explico? Comemorar o passamento e o martírio do general Qasem Soleimani. Os iranianos são um povo muito honrado. Não confunda eles com árabes, por favor. Não confunda eles com turcos. São uma das civilizações mais antigas desse planeta. Os elamitas são tão antigos quanto os sumérios. E mais antigos que os egípcios ou os chineses. O Irã é o único país do mundo mais antigo do que a China. Ah, o Egito. O Egito foi destruído. Primeiro pelos romanos, depois pela invasão árabe. O copta
só é falado pelos ortodoxos, pelos cristãos ortodoxos. O árabe não tem nada a ver com o copto. Foi suplantado por uma civilização árabe. Certo? Entenda o seguinte. Assim como a civilização israelita foi destruída no 7º século, exatamente pela conquista árabe, a civilização egípcia foi destruída no 1º século, conquistado pelos romanos. Então, o nome Egito permanece. Alguma carga genética permanece. Mas não temos carga cultural, carga linguística, não sobrou quase nada. É outra coisa. Agora o Irã não. O Irã é a Pérsia. O Irã são os persas. Certo? A China se unificou sob a dinastia Han no 3º século antes da Era Comum. E o Irã se unificou pela primeira vez no 8º século da Era Comum. Então é o país mais antigo do mundo. Continuamente. Certo? Os iranianos são um povo honrado. E um povo inteligente. Ninguém sobrevive quase 3.000 anos sendo estúpido. De forma alguma. Por que eu estou falando isso? Todos os indicadores, todos os sinais são de que os Estados Unidos vão abandonar o Estado de Israel. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que os Estados Unidos vão abandonar o Estado de Israel. No entanto, o Netanyahu, que é um homem que não tem no bom senso, na sabedoria, as suas maiores qualidades, tem uma estratégia fixa na cabeça. O homem endoidou. Muito parecido com o Zelensky. Está destruindo o país que ele governou. Está destruindo, cara. Ou o salsicha de fígado, Olaf Scholz, que é outro que também está destruindo o próprio país, por confiar nos Estados Unidos. O Netanyahu acredita que se ele colocar Israel em grande perigo, os Estados Unidos irão socorrê-lo. Mesmo com tudo que tem acontecido na faixa de Gaza. A ideia era provocar um massacre, né? Eles sabiam que, igual as Torres Gêmeas não foram provocadas pelo governo dos Estados Unidos. Mas dificilmente o governo dos Estados Unidos não sabia. Deixou acontecer para atender interesses políticos. No caso, a eleição ilegal de George W. Bush, que não ganhou, mas levou. E interesses geopolíticos. Embora o atentado tenha sido organizado por sauditas, com dinheiro saudita, sob a liderança de um saudita, na Arábia Saudita, financiamento saudita, e os executores tenham sido principalmente sauditas, os Estados Unidos rapidamente acharam os culpados, o Iraque e o Afeganistão. Não faz o menor sentido, né? Mas foi o que aconteceu. Então, a entidade sabe que escrúpulo não é bem o critério dos Estados Unidos. Certo? Atender aos interesses geopolíticos, sim, é o critério. E é exatamente por isso que a manobra não é só arriscada, ela é estúpida. Porque qual o interesse dos Estados Unidos em ajudar Israel hoje? O país tem diante de si, e dessa vez de maneira clara, o ódio de todos os muçulmanos, como nunca teve. Como nunca teve. Não vou falar da humanidade inteira, não. Que você vê pelos protestos, em todos os cantos do planeta. Não, vou falar dos muçulmanos, cara. Até os malaios, que estão entre os muçulmanos mais frouxos, fecharam o Estreito de Malaca para a entidade sionista. Então eles conseguiram transformar a guerra contra a Palestina numa guerra contra os muçulmanos. Os israelenses fizeram isso. Dentro da estratégia do Netanyahu, de colocar Israel em grande perigo, para que assim os Estados Unidos não tivessem outra opção, a não ser socorrê-los. Mas por conta do que a entidade tem feito,
né? E o mundo inteiro tem visto, cara, 8 mil crianças, por favor, né? 8 mil crianças e mulheres não dá, não tem como defender, não tem como esconder. Esse é o principal problema. Não tem como esconder, porque o mundo inteiro está vendo. Então colocou os Estados Unidos numa posição muito difícil. Muito difícil. Certo? Muito difícil. Numa situação muito complicada de você defender. Você pode até arrumar uma estratégia, sei lá. Vamos promover um cessar-fogo. Para dar tempo, né? Para fazer Israel pelo menos manter o que já tinha conquistado. Mas nem isso o Netanyahu quer. Porque o Netanyahu sabe que no instante que esse conflito paralisar, não precisa ser terminado, ele perde o cargo e a liberdade. Ele vai ser deposto e preso. Netanyahu tem certeza disso, todo mundo tem certeza disso. É o que o Estado de Israel mais quer. É o que os israelenses mais querem, é o que todo mundo quer, é o que os americanos querem, é o que os europeus, é o que todo mundo quer. Ao invés de culpar os israelenses, culpa o Netanyahu. É um bode expiatório. Perfeito, ele é desagradável, ele é vil, ele é sujo, ele é imundo, ele andou com os piores. Então é a vítima perfeita. Não que ele seja vítima. Espero que você esteja entendendo o sentido que eu estou falando. Ele é o bode expiatório perfeito. Certo? O bode expiatório perfeito. É o Netanyahu. Coloca a culpa tudo nele. E aí, livra a cara dos israelenses. Perfeito. Só que o problema é que o Netanyahu, evidentemente, não quer isso. Ele quer salvar a própria cabeça. Certo? Então, ele sabe que a guerra só pode terminar com a vitória completa. Ou alguma coisa que ele possa vender como vitória, o que definitivamente não vai acontecer agora. Os reféns não foram soltos, muito poucos foram. Muitos já foram desvividos pelo próprio Estado de Israel, certo? Pelo próprio Estado de Israel, já desviviam muitos deles. E eles não vão conseguir tomar a faixa de Gaza. Nem acordo provisório de cessar-fogo pode ser estabelecido se eles saírem da faixa de Gaza. E se eles saírem da faixa de Gaza, depois das baixas de 3.500 soldados israelenses, sem falar soldados e oficiais, né? Você fala, mas eles venceram porque desviveram até agora 22 mil pessoas. Não. Desses 22 mil, mais de 21 mil são civis, cara. Ninguém vence guerra eliminando civil. Certo? É 1% da população de Gaza. É como se fossem 2 milhões de brasileiros. Mas civis, militares mesmo, eles não desviveram 500. E perderam, os números falam de 3 mil a 5 mil. Então, a entidade sionista claramente está sendo derrotada. A tal Operação Salvadora, que hoje no mundo militar ficou latindo há um tempão. Qual foi o nome de crente que assiste Disney, que eles escolheram? Guardiões da Prosperidade? Foi um fiasco. Anunciou que ia ser 20 e tantos países. Os árabes no mesmo dia desmentiram. Só o Bahrein, que é o mais ridículo e menorzinho, entrou para ser espião. Depois a França saiu, a Itália saiu, a Espanha saiu. Quer dizer, sobrou eles, os britânicos. Até os australianos, que é o cachorrinho de pelúcia dos Estados Unidos, tirou o corpo fora, cara. Até eles tiraram o corpo fora. Então não vai ter mais Guardiões da Prosperidade. Certo? Os Houthis têm sido extremamente eficientes em estrangular não só a entidade sionista, mas qualquer um que os apoie. Eles bloquearam o Mar Vermelho, portanto o Golfo de Suez, para qualquer nação hostil. Os prejuízos são incalculáveis. Incalculáveis. Os prejuízos são incalculáveis. Certo? Os prejuízos são incalculáveis. Israel agora não vai receber suas mercadorias por onde? Vai ter que dar a volta no Índico, ter que entrar pelo Mar Mediterrâneo. O porto de Eilat está paralisado.
Porto de Ilates está paralisado. Ninguém entra, ninguém sai. Eles agora só tem os postos de Ashdod e Tel Aviv-Yafo, no Mediterrâneo. Estão completamente paralisados. No Mar Vermelho, portanto no Oceano Índico, que, querendo ou não, Israel é um estado bioceânico. São poucos os países bioceânicos, banhados por 2 oceanos. É o Canadá, banhado por 3, né, Atlântico, Pacífico e Ártico. Estados Unidos e Rússia também, Atlântico, Pacífico e Ártico. Colômbia, banhada por Atlântico e Pacífico, um punhado de países da América Central, né? Tipo Panamá, Nicarágua, Honduras, Guatemala. A Argentina, banhada por Pacífico e Atlântico. O Egito, por Índico e Atlântico. A África do Sul, por Índico e Atlântico. A Austrália, por Índico e Pacífico. A Indonésia, Índico e Pacífico. A Malásia, Índico e Pacífico. A Tailândia, Índico e Pacífico. E Israel, incrivelmente, que é banhado por Índico e Pacífico. Índico e Atlântico, perdão. O Atlântico através do Mar Mediterrâneo e o Índico através do Mar Vermelho. Só que essa saída para o Oceano Índico foi completamente bloqueada. E o petróleo vem do Oceano Índico, pelo Golfo Pérsico. Agora o petróleo só pode vir por um oleoduto do Azerbaijão que passa pela Turquia. Ou seja, os israelenses só têm petróleo até o momento em que o Erdogan decidir que eles têm. A partir do momento que o Erdogan mudar de ideia, o Estado de Israel fica sem petróleo, sem combustível. Como já está sem muita coisa. Submetido a bloqueio global, cada vez mais intenso, cada vez com um número maior de países, mais amplo e mais intenso. Ou seja, mais largo e mais profundo. Essa é a situação do Estado de Israel. Nem o Netanyahu consegue vender isso para os seus fanáticos como uma vitória. Não tem como ele vender como vitória. Então o que ele fez? O sucessor de Qasem Soleimani se chamava Hazem Mousavi. Tem Said, mas Said é um título. Said é um título. Said é que o cara é religioso, imã, né? Mas descendente do profeta. O presidente do Irã é Said. Said Ibrahim Raisi. O Ayatollah Supremo do Irã também é Said. Claro, para ser Ayatollah você tem que ser Said. Você tem que ser descendente do profeta e imã, entendeu? Imã é alguém que conhece muito que basicamente sabe o Alcorão de cor. Não só sabe o Alcorão de cor, mas sabe interpretá-lo à luz de determinadas exegeses. Certo? Determinadas escolas. É um conceito mais amplo do que ser católico ou ser protestante. Conceito de escolas. Mas alguém que entende profundamente o Alcorão a ponto de saber ele de cor e conseguir explicá-lo dentro de uma exegese. Isso é um imã. Se você, além de imã, é descendente do profeta, e portanto pode usar aquele turbante negro, somente os descendentes do profeta podem usar o turbante negro. Então, você é um imã e descendente do profeta, você é Said. Said é um título. Tipo duque, príncipe, entendeu? É um título. De uma espécie de nobreza superior, de caráter religioso. Enfim, quem comandava as guardas revolucionárias iranianas, e as guardas revolucionárias são interessantes porque elas não correspondem às forças armadas do Irã. Deixa eu explicar para vocês. O Brasil, a Rússia, os Estados Unidos, a Argentina, quase todos os países do mundo têm forças armadas que são submetidas ao Estado, certo? As forças armadas brasileiras são submetidas ao Estado brasileiro.
As forças armadas russas são submetidas ao Putin. As forças armadas dos Estados Unidos são submetidas ao governo dos Estados Unidos, portanto ao Biden. Mas não é assim que funciona em todos os lugares do mundo. Na China não é assim. Na China, as forças armadas não são submetidas ao Estado. Na China, as forças armadas são um instrumento do partido. Então quem manda nas forças armadas chinesas não é o governo chinês. O Estado chinês, o governo chinês, não tem forças armadas. As forças armadas pertencem ao Partido Comunista Chinês. Então o Exército de Libertação Popular, veja, não é exército chinês. O Exército de Libertação Popular é uma instância do Partido Comunista Chinês. Então o Exército de Libertação Popular responde ao partido. Nisso a China é um caso sui generis. Mas o Irã também é um caso sui generis. Porque o Irã tem forças armadas. Existe a Marinha Iraniana, o Exército Iraniano, as Forças Especiais Iranianas, existe a Força Aérea Iraniana. Tudo isso submetido ao Estado iraniano. Mas, paralelamente, existe a Guarda Revolucionária, que não está submetida ao Estado, ao governo. Está submetida ao Ayatollah. Certo? E as guardas revolucionárias são mais bem treinadas, mais capazes, militarmente mais fortes, do que as Forças Armadas. São uma extensão do corpo revolucionário iraniano. No caso, elas não estão, as guardas revolucionárias, comandadas pelo Ebrahim Raisi, mas pelo Ayatollah, o também Said Ali Khamenei. Então, ao assassinar hoje o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana na cidade de Damasco, comandante da Guarda Revolucionária, lembrando, Said Razi Mousavi. Israel selou seu destino. Deixa eu explicar por quê. É evidente que Israel vai dar uma resposta. Perdão, que o Irã vai dar uma resposta. E vai ser uma resposta duríssima. Sem pressa, sem afobamento, mas o Irã vai responder. Como vem respondendo a cada 3 de janeiro, pelo que o Trump ordenou fazer com o Soleimani. O Estado de Israel sabia disso. Claro que ele sabia. Mandaram 3 mísseis para ter certeza. 3 mísseis aqui, ó. Para ter certeza que Said Raza Mousavi perecesse. Conseguiram. Ele pereceu. Quem anunciou foi a própria Guarda Revolucionária. Diferente da entidade que esconde, já perdeu uma carrada de coronel, de general, de major, de capitão, de soldado, e esconde. Os rebeldes do eixo da resistência, não. Ele sempre falou, perdemos os mártires tal. Hoje os mártires tal. Então, o eixo da resistência sempre revela o nome dos mártires, para que eles sejam honrados. Não pode simplesmente morrer e jogar debaixo do tapete, não. Ó, tal, morreu nas seguintes circunstâncias, defendendo a fé. Ele é um mártir. O xiismo tem santo, igual a Igreja Católica. Quando eu falo que o xiismo é parecido com o catolicismo, entre outras coisas, é por causa disso. A hermenêutica, a semântica, a semiótica são muito importantes. A tradição é importantíssima. Você tem os santos, igual a Igreja Católica mais primitiva. Os santos são sempre mártires. Originalmente a Igreja Católica também. O primeiro santo da igreja que não foi mártir foi Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua. De Lisboa, né?
Ele é de Lisboa, ele é português. Santo Antônio é português. Em que dá nome à nossa capelinha. Santo Antônio. Até então, Santo Antônio, que era discípulo de São Francisco de Assis, se tornou santo antes do próprio São Francisco de Assis. Certo? Que ele fazia milagres em vida. São Francisco até que fez alguns, mas os de Santo Antônio eram extraordinários. E ele é nítido que era um homem, né? E aí, no segundo milênio, a Igreja Católica começou a aceitar santos que não fossem mártires. Se você é martirizado por razão da sua fé na Igreja Católica, você tem uma chance grande de ser santificado. No islamismo xiita, você é santificado. O mártir é um santo. Grandes mártires têm grandes templos, grandes mesquitas. Isso é importantíssimo na fé xiita. Suleimano é um mártir, portanto é um santo. E agora, Said Hazem Musaf também é um mártir, portanto é um santo. Cara, a pior coisa que você faz contra o inimigo que é mais poderoso que você é torná-lo um mártir. Porque as pessoas morrem. A memória dos santos não. A dos mártires não. Eles são venerados, são cultuados, são lembrados. Tudo que você não quer. E aí, camarada que está me ouvindo, por que isso é especialmente mais grave? Israel fez isso sabendo da retaliação. Israel fez isso esperando a retaliação. É claro que o Irã sabe que tudo que Israel quer é a retaliação. Então você poderia pensar, não vamos retaliar, não vamos dar a Israel o que ele quer. Mas eles vão dar sim. É uma ofensa muito grande para ser perdoada. Por isso o Estado de Israel a cometeu. Cara, eles vão tomar uma burdoada sem tamanho do Irã? Vão. Não sei como, não sei quando, não sei onde, mas eu sei que vai ser dura, vai ser breve e vai ser clara. O Irã não vai esconder o que ele fez. E como a mídia israelense ocidental espera, né, diferente das outras três que aconteceram em 3 de janeiro de 2021, 2022 e 2023, e talvez até da que vai acontecer daqui a 9 dias, dessa vez a mídia ocidental vai mostrar, porque precisa colocar Israel como vítima. Está muito difícil colocar Israel como vítima. Não está dando, não dá para colocar Israel como vítima, certo? Não dá. Mas a resposta iraniana, que tende a ser duríssima, provavelmente vai dar aos israelenses essa oportunidade, é tudo que eles querem. Porque aí a resposta iraniana vai ser, como eu disse, duríssima. Escrevam, será duríssima. Ele falou, oh meu Deus, somos vítimas, nunca mais. Sabe, aquele discurso de sempre. Não, esqueçam as 7, 8 mil crianças. Foi só um erro. O próprio Biden teve a pachorra de dizer que, né, era um preço a ser pago. Não, esqueça as 7 mil crianças que nós desvivemos. Nunca mais. Já vai vir com essa. Tentar, e a mídia vai com tudo. Oh, meu Deus, elas são vítimas, pobrezinhas. Irã malvado, Irã malvado, Irã malvado. Mas o Irã não tem muitas opções. Agora não tem. Vai ter que dar uma resposta duríssima. É aí que é o problema. Porque aí o Hezbollah vai entrar. Até agora, Israel tem apanhado e apanhado muito. Mas basicamente o Hamas. O Hezbollah é 10 vezes maior. 20 vezes mais rico. Não sei quantas vezes mais bem preparado, treinado e capacitado. Se eles já perderam 5 mil com o Hamas, diante do Hezbollah, camarada. E se o Irã entrar mesmo, aí foi embora o boi com a corda. Mas para que o Netanyahu se arriscaria tanto?
Simples. Ele precisa ser socorrido. E ele sozinho não dá conta de Israel. Cara, a grana que Israel já gastou é enorme. Deixa eu ver se eu mostro aqui para você. É muito dinheiro. Israel não tem como bancar isso por mais. É o próprio Lloyd Austin, da última vez que foi em Israel, falou, cara, daqui a alguns meses nós vamos virar. E Lloyd Austin falou, vocês não têm meses, vocês têm semanas. Não acha que vocês vão ter meses de guerra. Não, vocês têm semanas. Falou, os Estados Unidos não têm dinheiro para ajudar vocês. E essa que é a questão. Esse foi o erro de Israel. Os Estados Unidos não têm dinheiro. Certo? Não tem, cara. Deixaram a Ucrânia na lapa. Eles não têm dinheiro, quebraram. Não tem, simplesmente, não tem de não ter mesmo. O Congresso nem autorizou o Biden. A Ucrânia já era por causa disso. E os europeus também não têm dinheiro. Eu não canso de mostrar a situação dos europeus aqui. 1 milhão de pessoas só na Alemanha, sem teto. 300 mil no Reino Unido. Essa é a situação. Alemanha, Suécia, Estônia, Reino Unido, uma porrada, Dinamarca, uma porrada de países oficialmente em recessão. A Europa não tem dinheiro. Os Estados Unidos não tem dinheiro. De onde eles vão tirar dinheiro para ajudar Israel? E a verdadeira pergunta, a pergunta que vai lascar de vez com Netanyahu, por que os europeus e os americanos tirariam dinheiro da onde não tem para ajudar Israel? Por que eles fariam isso? Compensa causar atrito com todo mundo muçulmano? O Estado de Israel era um passivo, né, para desestabilizar todos os árabes, o mundo muçulmano, levar a guerra de Síria, impedir a conexão entre África e Ásia, barrar a China, fazer o inferno. Quando o Ocidente fazia as ditaduras árabes comer na cunha deles, isso era uma coisa importante. Só que agora não come mais. Certo? Agora os árabes não comem mais na mão do Ocidente. E agora, irritar ainda mais, ofender ainda mais os muçulmanos, faz com que estar do lado de Israel seja um risco. Lembra quando eu disse lá atrás, quem vê minhas lives, meus vídeos há mais tempo, deve se lembrar. Quando eu falei, cara, vai acontecer com Israel o mesmo que aconteceu com a África do Sul, e vai começar pelo esporte. Né? Em determinado momento, sustentar o regime do apartheid sul-africano se tornou inviável. E a partir do esporte, todo mundo foi saindo do barco. Recentemente, a Puma falou, não vamos mais patrocinar a seleção de Israel. Não dá, cara. Não queremos ver nosso nome associado a isso. Como eu disse, começou pelo esporte. Sempre começa pelo esporte. FIFA tenta até o último segundo, como tentou até o último segundo salvar a África do Sul do racista do apartheid, passar pano, né? Mas chega um ponto que não dá, simplesmente não dá. E esse ponto já está chegando para Israel. Então Israel foi um ativo importante por 75 anos, agora é um passivo. Agora é um risco, agora é um estorvo. E por que os Estados Unidos e a Europa vão subscrever esse estorvo? Porque os israelenses se acham muito especiais. Eles vão descobrir, assim como os sul-vietnamitas, como os georgianos, como os ucranianos, que eles não são. Os Estados Unidos e a Alemanha, além desse país que eu falei agora, é a prova viva disso. Os Estados Unidos não têm aliados, eles têm interesses. Se a maré vira, o barco dos Estados Unidos vira junto. Então, é muito mais provável que os Estados Unidos falem problema de vocês do que eles ajudem. Eles não vão sacrificar. Acho que nem se eles pudessem, eles não podem. Não podem, o país está quebrado.
Nem se eles pudessem, eles se sacrificariam ainda mais para ajudar Israel. Israel tem que reconhecer, tem que recolher a sua insignificância. 0,3% do PIB mundial. 1/1000 da população humana. Entendeu? Israel não é nada. Pode achar que não sei o que, que não sei o que, que não sei. Esse dia eu estava reclamando. Ai, a China não nos vende mais componentes. Uai, mas eles não eram os pica grossa? Um país de alta tecnologia, do qual o mundo dependia? Uai, cadê esse poder? Onde ele foi parar? Tá aí nessa chorantina porque a China não está mais fornecendo? É isso? Cadê os aliados? Cadê o poder? Cadê a tal tecnologia? Israel assinou a sua sentença. Não de culpa, mas de morte. E é isso. Até a próxima.